terceiro e último vídeo desta série sobre Bíblias. A minha Bíblia de estudo mais recente, a Bíblia de estudo MacArthur. Ela foi publicada inicialmente em 1973, 78, 84, 2011, pela Thomas Nelson lá fora. Na verdade, em 97, 2005, 2019. Ela no Brasil foi trazida inicialmente pela SBB. Então, teve uma segunda edição, mas logo foi parada porque Thomas Nelson Brasil comprou os direitos. E essa nova edição, uma nova tradução de comentários e estudos, e nova tradução bíblica, NBI, ela é desse ano 2022. Então, é uma Bíblia que, no que eu olhei, não foge muito do que eu acredito, tem coisas que eu discordo, como a escatologia, porque ele foi basicamente feita os comentários por um único autor, que foi MacArthur, John MacArthur. Diferente de outras Bíblias que eu tenho, as que eu mais uso, que é a Estudo Romo e a da Reforma, foram pelos vários autores, topo da Bíblia. Essa Bíblia, MacArthur, tem maior número de comentários no Novo Testamento e tem duas capas, né, na Thomas Nelson. A luxo, azul, que é um borrachado, e a capa dura de veludo. Como eu gosto de levar lá para cá, a capa dura não dura muito tempo na minha mão. Eu já tive Bíblias capa duras e não dura, brochura também, descasta. Então tem que ser luxo, investimento mais alto. Mas dura mais tempo. A de couro, Bíblia de estudo de couro, legítimo. É outro nível, mas tem dispose, é uma grana, né? Mas aqui, o símbolo da NVI, Bíblia de Estudo MacArthur, símbolo da leitura perfeita e Thomas Nelson. Então, os mapas são preto e branco, então tem muita pirula. Então, que eu não gosto muito. Eu leio o comentário e é isso. Vou ler dois comentários, um do antigo e um do novo. Gênesis. Nesse ano de 2022 eu morei em Gênesis, como diria o reverendo Hernandes Dias Lopes. O texto não é o que eu expus, mas é o dos Néfilins, corrupção da humanidade, versículo 1, capítulo 6. Quando o homem começar a multiplicar-se na terra e eles nasceram filhos, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, escolheram para si aquelas que mais lhe agradaram. Então, assim o Senhor, por essa perversidade do homem, meu espírito não contentará com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. É o trecho, o comentário dos primeiros versículos, até o versículo
primeiros versículos comentários. O seguinte relato documenta um ato de degradação que revela o ponto final da paciência de Deus. Vidas longas, quando elas indicadas, o registro do capítulo 5 levam ao grande aumento da população da terra. Os filhos de Deus viram aos filhos dos homens. Os filhos de Deus identificados em outras passagens quase exclusivamente como anjos, por exemplo, Jó 1,6, Jó 2,1 e Jó 38,7, esse, viram esse casar com mulheres da raça humana. Isso produziu uma união antinatural violado a ordem divina de casamento de procriação humana, Gênesis 2:24. Uns têm argumento que os filhos de Deus eram filhos de Sete, que coabitaram com as filhas de Caim. Outros sugerem que talvez fossem reis humanos pretendendo construir um harém. Mas a passagem destaca fortemente o contraste entre angelical e humano. O Novo Testamento insere esse relato numa sequência de outros eventos em Gênesis e os identifica como envolvendo anjos caídos que habitavam entre os homens. Mateus 22:30 nega a necessidade e a possibilidade da capacidade de procriação de anjos, apenas afirma que eles não se casam. No entanto, para procriar fisicamente, os demônios precisavam ter corpos humanos masculinos. Esse é a visão de John MacArthur. Nesse aspecto, eu concordo. E Néfilim, no versículo 4. Aqui ele traz a palavra Néfilim, provém de uma raiz que significa cair, indicando que eram homens fortes que caíam em outros, no sentido de derrubá-los. A única ocorrência desse termo é em Números 13:33. Esses estavam na terra quando nasceram os heróis e os homens famosos. Caídos não eram descendentes da união do versículo. Os caídos não eram descendentes da união dos versículos 1 e 2. E outro versículo do Novo Testamento que eu quero apresentar é em Mateus, assunto polêmico para mim. Mateus 26, versículo. Calma aí. Aqui achei. Versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partindo-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele, todos vocês, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. O que John MacArthur diz sobre esses versículos? Ele só traz o comentário, versículo 26. Tomem como isto meu corpo. Dessa forma, Jesus transforma a última Páscoa na primeira observância da ceia do Senhor. Ele é a figura central em ambas as cerimônias, sendo simbolicamente apresentado pelo corte pascal da Páscoa e pelos elementos no culto da ceia. Sua declaração, isto é o corpo, não poderia ter sido tomada em nenhum sentido literal pelos discípulos presentes naquela noite.
Então, a base teológica de MacArthur é batista zwingliana. Então, não tem como eu não se concordar com essa afirmação. Esse texto, os outros textos, Lucas, nasceu em 1 Coríntios, com Paulo, utilizou outra afirmação, Marcos, é parecido com Mateus, e João se preocupa com esses assuntos como a ceia e o batismo. Então, eu queria trazer essas primeiras impressões. Quando eu estudar mais ela, me dedicar mais a ela, eu vou trazer uma review decente. Deus abençoe e aquele abraço.